pauta com o que dá o motivo, né, para o chamamento da Assembleia Extraordinária. Então, nós temos hoje a presença sempre queridíssima da presidente da FAS, a Catiane, que vai fazer para nós, então, a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, vai fazer essa apresentação para os presentes, enfim, certamente, né, abrindo a possibilidade para questionamentos, para dúvidas, né, para colocações a respeito da apresentação, e desde já, então, Catiane, agradecer a tua presença, a presença aí das colegas aí da FAS, a gente sabe da trabalheira, né, dos últimos dias aí, e poder estar nesse momento aqui nos apresentando isso, disponibilizando esse espaço aqui para a gente também poder analisar, observar e refletir acerca do tema, para poder deliberar, tá? Então, eu passo a palavra para você, e aí a gente fica na expectativa aqui, e depois vamos para o debate. Obrigada, tá? Muito obrigada, Larissa. Muito boa tarde a todos. Acho que fazer um agradecimento, né, como a Larissa falou, por vocês estarem presentes, a gente conseguir fazer essa assembleia extraordinária, né, isso mostra mais uma vez a responsabilidade que a gente tem aí com a política de assistência social. É nosso primeiro encontro pós-pandemia, né, pós-conferência, né, onde a gente fez dentro de uma pandemia, e queria também parabenizar todos do conselho, né, todos os conselheiros e os participantes, porque, de fato, eu ainda estou muito surpresa com o resultado que a gente conseguiu, mesmo de forma virtual. E uma semana também muito feliz, porque nessa semana, né, a Larissa esteve me acompanhando aí junto com a presidente do Condica, com a Odete, a gente foi, né, participamos da sanção da lei da guarda subsidiada, a Ana Paula Flores está aqui junto também no encontro de hoje, né, e estivemos juntas, então acho que é um momento muito importante para a área da assistência social, e mais um grande movimento que a gente conseguiu juntos. Hoje a gente vai, enfim, falar de orçamento, né, a gente vem apresentar para vocês a LDO, estou aqui acompanhada da nossa contadora, Gilciane, acompanhada da Georgia, das outras diretoras todas, dizer para vocês que a gente vem com o máximo de transparência possível, né, assim como a gente vem fazendo desde o início, vem falar de um momento extremamente desafiador, que é o momento que a gente vem passando, né, orçamentariamente isso não está diferente, e a gente optou por ser o mais transparente possível. Dizer para vocês que muitos, né, daqui já participaram comigo na semana passada de uma reunião onde eu chamei os presidentes das OSCs, os coordenadores dos serviços, né, falei desse nosso momento, desse nosso cenário, pedindo que a gente olhe para a questão orçamentária, para que a gente olhe para os editais, para que a gente observe no que a gente pode gastar, no que a gente não vai poder, né, investir enquanto Fundação de Assistência Social, e hoje a gente está aqui para isso também, né, para mostrar esse cenário, mas dizer para vocês que, mesmo num cenário desafiador, onde todas as outras políticas também, né, tiveram aí reajustes, a assistência social, né, não teve o mesmo reajuste que as outras secretarias, né. Hoje pela manhã mesmo nós estávamos aqui conversando, né, com a assessora da Secretaria Nacional de Assistência Social. O nosso município, gente, eu não tinha esse dado tão claro no dia da minha fala na conferência, agora a gente tem uma tabela, temos uma lista aqui. O nosso município é gestão plena, né, e nós não, em 2020, até agora, em 2021, até a metade do ano, o governo federal deixou de mandar mais de 2.200.000, né, e o município vem fazendo esse aporte para a gente não fechar, né, para a gente não ter prejuízos na área da assistência. Então, a gente vem buscando formas de garantir esse recurso, inclusive, né, contatando com Brasília, uma pauta bem importante sobre a migração também hoje de manhã, né, para ver como é que a gente pode buscar recursos para poder atender os migrantes com responsabilidade, com qualidade, enquanto assistência social. E a gente vem contando também... A gente vem contando também muito com o apoio dos fundos, né? Então, o Conselho de Assistência não é diferente, com o Fundo da Criança e do Adolescente, com o Fundo do Idoso, para a gente manter, né? Para a gente qualificar a nossa política de assistência social. E mesmo com um cenário desafiador, que a gente vai mostrar aqui para vocês depois, tem algo que a gente também pode celebrar. Uma das metas do nosso PPA, a gente já está conseguindo cumprir. E eu sei que a vereadora Estela Baladinho vai ficar bem feliz com essa notícia que eu vou dar agora, porque é uma preocupação dela e a gente já conversou muitas vezes sobre isso, né? Nós temos aí, gente, o programa PRE e o programa PRF, né? Que ele é desenvolvido a partir do Zona Azul.
Nós, enquanto assistência social, temos 26,2% do recurso que vai para a Zona Azul, eles vêm para assistência social. Nós fizemos uma reorganização com esse dinheiro, uma reorganização interna dentro do financeiro, e aqui quero parabenizar a Ofélia, a Gilciane e todo o setor do financeiro por acolherem esse pedido meu, né, as diretoras por olharem para isso, e a gente vai conseguir aumentar em 6 meses, tá? Com a verba que vinha, só com a verba que vinha, antes ainda do aumento que teve, a gente vai conseguir aumentar durante 6 meses, 20 cotas de R$ 1.100, tá? Então, acho que isso é muito importante. Essas 20 cotas mensais, durante 6 meses, a gente sabe que pode se transformar em 40 cotas, né? Dependendo do olhar do técnico. Depois de 6 meses, a gente vai reavaliar e vai ver como fica esse cenário, mas eu acho que é algo que a gente precisa celebrar. Ainda contamos com o aumento que teve no parquímetro, né? Então, a gente recebeu aí 12 mil a mais no último ano. Isso dá 12 mil a mais no último ano, por mês, né? 12 cotas, quase, mais ou menos, ou transformando em 24 cotas. Então, a gente tinha no nosso PPA, ia aumentar em 30 cotas o programa PRE e PRF, e a gente está conseguindo aumentar em 32 cotas, né? Então, acho que é motivo para a gente celebrar um olhar que a gente teve interno na FAS também. Acho que é isso, né, de primeiro, assim, para abertura. Vou passar a palavra para a Gilciane, né, que vai estar acompanhada aí com a Georgia. Eu queria dizer para vocês, gente, também, que a nossa diretora de gestão do SUAS, Ana Maria Pincolini, está de férias agora, né? A gente fez o PPA, fez os planos todos juntos com os conselhos, a gente já falou disso, da forma que foi organizado, né? E eu me orgulho muito da forma que a gente construiu o PPA. E a Ana Maria, ela está de férias agora, a Ana Paula está, né, na diretoria, substituindo a Ana Maria. Então, qualquer detalhe que, por acaso, a gente não venha a saber responder tudo ali, dos detalhezinhos mínimos das nomenclaturas, a gente também pode responder depois para vocês por e-mail, né? A gente pode fazer um outro encontro com a Ana Maria também, mas a gente resolveu fazer hoje, tá aqui e ser o mais transparente possível com todos. Gil, te passo a palavra, por favor. Todos, então, só esclarecendo os passos da LDO, né, a presidente, então, fez anteriormente uma apresentação do plano plurianual para vocês, então, só esclarecendo para os que são novos, o plano plurianual, ele entra quando entra um novo mandato de governo, né, então, o governo que entra cumpre o último ano do mandato anterior. Ela vai cumprir, então, e a equipe, 3 anos do mandato do prefeito atual, e o último ano, então, fica com o próximo prefeito e assim sucessivamente, tá? Depois, esse plano, ele é transformado, então, em metas anuais, né? Que são 2 leis que a gente chama, que é a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que a gente está passando hoje, e a Lei Orçamentária Anual, que a gente vai estar passando lá por setembro, outubro. Qual é a diferença entre as duas, tá? Na LDO, isso tudo para 2022. A LDO, que é a Lei Anual das Diretrizes Orçamentárias, ela trabalha mais as informações macro da assistência social, tá? Então, os valores maiores com relação a onde nós vamos gastar os valores, pessoal, encargos, serviços de terceiros, e as receitas, né? Da onde elas estão vindo. E a gente vai mostrar aqui também, que é o que vai para a LDO, as metas, né, de cada um dos serviços para 2022. Então, como a Catiane colocou, isso já foi exaustivamente discutido junto à Prefeitura de Caxias, então, o que a gente está mostrando para vocês, já é o que foi conseguido por ela, como presidente da FAS. Não é fácil, nos últimos anos a gente tem enfrentado alguns desafios, o município como um todo, em função da pandemia, em função das novas demandas, em função da situação que ela falou do governo federal, não está nos mandando todo o recurso que estava previsto, e isso dificulta um pouco para nós a execução. Ela tem uma promessa do governo, né, de que nenhum serviço será cancelado, todos serão mantidos. Só que nós temos que usar as nossas criatividades, né? Vocês, nós, todos juntos, para a gente conseguir realmente manter tudo no ano de 2022. E é assim que a gente está trabalhando, tá? A gente está trabalhando pensando nisso da melhor forma possível, como a Catiane colocou, essa questão das metas do Zona Azul, a gente estudou muito, pesquisou muito, então tem que ser decisões conscientes e bem pautadas, né, para não impactar os demais serviços. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui são os números, né?
os valores dos fundos para 2022, os valores macros, tá, das receitas e da despesa. Se vocês ficarem com dúvida, vocês podem interromper. E deixando claro que isso depois é votado e transformado uma lei que é pública, tá? Essa lei pública, ela contempla todos os órgãos do município, então a FAS é só um pedacinho dentro dessa LDO lá. Então, por isso que a gente deixa transparente, para vocês entenderem bem qual é a nossa parcela no município. Patrícia, tu pode colocar, por favor? Então, para facilitar o entendimento, eu coloquei ali o valor, a interferência, se o termo não é conhecido por muitos, a gente chama os valores que vêm do município de Caxias para a FAS, para a manutenção dos serviços, tá? É como se fosse uma receita, só a gente não chama receita, porque esse dinheiro ele é arrecadado lá na prefeitura, então é o IPTU, os outros impostos, parte dessa receita deles vem para nós via interferência, é como se fosse um repasse, tá? E é assim que a FAS sobrevive, e vocês vão entender logo em seguida por que a gente precisa desse repasse. Então, hoje, os repasses, eles funcionam via fundo, né, e um valor um pouco maior, que são os demais programas para assistência social. Então, no ano de 2021, o FMS, né, então o FMS, ele administra todos os recursos do governo federal, do governo estadual, e mais essa parcela que vem do município para o fundo municipal. Tudo através de resolução, né, não é gasto nenhum centavo do FMS sem resolução, tudo deliberado em assembleia também, como sempre foi, tá? Só deixando claro se tem conselheiros novos, enfim, para vocês entenderem. Então, no ano de 2021, o valor que veio do município pro fundo de Caxias, pro FMS, foi R$ 2.099.337,97. Para 2022, está vindo R$ 2.162.318,11, tá? Não houve uma redução, a gente sabe de algumas secretarias que tiveram que trabalhar com redução, a Catiane conseguiu com bastante esforço, é 3% que a gente está dando aqui para os fundos, tá? Não é o ideal, mas é o que a gente conseguiu. Com isso, a gente precisa manter todos os serviços que já estão hoje sendo financiados. É claro que assim, ó, a gente vai fazer economias durante o ano de 2021 para a gente conseguir complementar os valores faltantes em 2022. E isso a gente conta com os fundos, com os conselhos e com a gestão aqui da FAS, tá? Então, só para vocês entenderem que é dessa forma que está sendo projetado. Eu vou falar por último da FAS, vou falar do Fundo da Criança também, tá? Então, do ano de 2021 para 2022, ele passou de 3.642, 369,58 para 3.751, 640,67. Deste valor, 1.639, 125,96 é para parcerias, tá? Porém, a prefeitura repassa, através desse fundo, o dinheiro para manutenção do conselho tutelar. Então, por isso que o valor fica um pouco mais alto, tá? Só para vocês entenderem. Mas o valor que é destinado para as parcerias é 1.639, tá? Também aumentou 3% do ano de 2021 para o ano de 2022, tá? Claro que o Fundo da Criança também trabalha com uma outra receita, que são as arrecadações do imposto de renda, pessoa física e jurídica, tá? Então, esse fundo, ele é um pouco maior do que o da assistência e um pouco maior que o do idoso. Ele é o fundo mais antigo que Caxias tem, um dos. Depois veio o Fundo Municipal do Idoso, que no ano de 2021 foi 142.65606 e passa em 2022 para 146.93574. Esse fundo do idoso é um dos mais novos, o valor é bem inferior tanto ao FMS como ao FMDCA, mas ele também tem um valor da receita das arrecadações do imposto de renda, pessoa física e jurídica. Então, ele não conta só com esse valor, tá? Ele conta também com a projeção da receita. Depois eu vou mostrar a receita toda junta lá para vocês. Aqui é só para vocês entenderem o valor que veio da prefeitura, tá? Para vocês verem que teve esse aumento, e esse aumento foi de 3%, porque havia uma dúvida com relação, vamos receber o mesmo valor do ano passado, vamos receber menos? Não, vamos receber mais. Embora você saiba que a situação econômica, né, 3%, perto do que aumentou nas outras demandas, a gente sabe que é insuficiente. Porém, aí vai no que eu falei para vocês, da gente ter que trabalhar redução de outras despesas, adequações, para a gente conseguir fazer esse equilíbrio, tá? Isso não é uma realidade de Caxias do Sul, isso é uma realidade nacional. Então, realmente, a gente está com problema de arrecadação na receita, vocês acompanham
Quem acompanha jornal, enfim, sabe da situação que está. Então, é importante que vocês entendam, a gente faz da melhor forma possível, todas as ideias são sempre bem-vindas, mas o trabalho de vocês também é muito importante. Colocando que o repasse da fase do ano de 2021 para 2022 foi de 60.758.225,31 para 66.815.345,28. Ele aumentou mais que 3%, sim, aumentou 9 e alguma coisa. A nossa demanda para o município não era só essa, era muito mais que esse valor, tá? Explicando para vocês. Além da gente ter demandas novas, a gente também tem a situação dos reajustes de RPPS, tá? Que a gente teve no ano de 2021 e 2022, quando comparado ao ano de 2020 e 2019, e a gente tem procurado que o município nos repasse essas diferenças. Como é que a gente tem trabalhado? A gente trabalhou no ano de 2021 com uma sobra de 2020 para conseguir cobrir essas diferenças e a gente vai trabalhar da mesma forma para 2022. O que eu posso dizer para vocês é que com esse valor que a Catiane conseguiu, nós vamos precisar sim da economia deste ano para manter tudo o ano que vem e estamos trabalhando para isso, tá? É só para deixar claro isso para vocês. Está se trabalhando desde o início do ano, tem se trabalhado todos os contratos, todas as parcerias, todas as compras, enfim, para tratar o estritamente necessário para a gente conseguir, então, entrar o ano de 2022 dessa forma, tá? Acho que pode passar, Patrícia. Não sei se você tem alguma dúvida na primeira tela. Aqui é só para mostrar para vocês, esse resumo aqui, que é esse quadrinho, ele vai para a peça orçamentária que vai ser votada na Câmara de Vereadores. É claro que a coluna de 2021 eu coloquei para vocês, tá? Para vocês olharem, ela não vai junto. Eu estou mostrando porque eu preciso mostrar o que aconteceu com a receita do município. Desculpa, a receita da FAS, tá? Nós estamos projetando, sim, uma redução na receita orçamentária de 2021 para 2022. Isso se deve à redução do dinheiro do governo federal. Então, até 2021, a gente vinha projetando que o governo federal ia nos mandar esse valor a mais. Então, como a gente não tem recebido, a gente resolveu trabalhar com a receita real, com o orçamento real, não adianta a gente ficar imaginando. Se vier, ótimo, né? Mas a gente está projetando baseado nos dados de 2020, tá? Não veio, então a gente está trabalhando, 2021 não está vindo, não é que está atrasada as parcelas estão menores. O governo federal, ele transformou cada parcela de repasse em 1/3 do valor que era recebido. Né? E isso realmente prejudica, porque a gente usava esse valor para vários projetos nossos. A Catiane e o governo, eles têm buscado muito a continuidade desse valor, que ele volte ao patamar inicial, e tem se buscado isso, só que a gente sabe que é uma questão orçamentária a nível Brasil, tá? Então, a gente não sabe se vai voltar. Então, para vocês entenderem por que a gente está projetando um valor de receita menor, certo? E os repasses recebidos da FAS, vocês verem que ele aumentou bastante quando comparado com 2021 para 2022. Então, a gente tentou essa reposição via governo municipal. O governo municipal foi parceiro até o limite onde poderia, né? Tanto que a gente aumentou 9 e alguma coisa por cento, tá? Só para mostrar para vocês, então, que a redução numa tentou ser compensada com o aumento no repasse municipal. Isso fecharia a receita. Então, para vocês entenderem que a FAS, ela sobrevive mais de 90% com o dinheiro do governo municipal. O restante, a gente recebe do governo federal e a gente administra também as receitas dos fundos, tá? Fundo da criança, fundo do idoso, e isso é considerado receita para nós, além do que a Catiane falou antes, que é a receita do estacionamento rotativo Zona Azul. Contando todas essas receitas, a gente monta, então, os 9 milhões, tá? E a gente tem a parte de baixo, que são as despesas. Por que ela está aberta só assim? Porque é assim que vai para a LDO, tá? Só vão os grandes grupos, os grandes valores. Depois, quando a gente trabalhar a peça orçamentária, a gente tem uma abertura um pouco maior. Então, a gente está colocando de despesa orçamentária, né? Que é tudo que é via orçamento, a gente chama orçamentária, né? 67.057.18462. Aqui a gente conta todas as despesas da FAS em serviço de terceiros, parcerias, folha de pagamento, tudo que vocês possam imaginar, tudo que a FAS administra
né, com os fundos junto, está tudo junto, é um orçamento único, né? Ali a gente separa as despesas intra, que são os valores que a gente repassa daqui para o fundo do IPAM, tá? Parte a gente retém dos funcionários, parte é custo nosso em função, como seria o INSS nas entidades sem fins lucrativos, da mesma forma, tá? E a gente tem 2 outros valores ali, para fechar o total da receita e a despesa, que são o que a gente chama de repasses concedidos para o município. A gente tem 2 valores, não são muito altos, tá? Mas eu vou explicar. Tem 158 mil mais 16. Os 158 então, são convênios que a gente tem com a prefeitura para utilizar o posto de combustível deles, né? Então a gente abastece, depois a gente repõe o dinheiro mensalmente. Os rastreadores de veículos também a gente usa o deles, né? O contrato deles, e todo mês a gente repõe o dinheiro para eles. A gente tem também o PCMSO, né? Que é os acompanhamentos de saúde do trabalhador, que a gente também faz a reposição mensal à prefeitura. E tem ali o 16 mil, que é um valor previsto para acidentes de trabalho, que se acontecer e for responsável, ele estiver em trabalho, a FAS precisa repor esse valor para o IPAM, tá? Dessa forma, a gente compõe o equilíbrio entre receitas e despesas, dizendo para vocês que isso é uma prerrogativa legal, tá? Então, a gente tem que apresentar uma LDO com equilíbrio entre receitas e despesas. Por isso que, às vezes, quando a gente faz propostas para o governo, essas propostas, elas não podem vir só do aumento da despesa. A gente também tem que propor os aumentos da receita para custear a despesa. E isso, às vezes, não é fácil, porque a gente trabalhar com... E tem 2 formas da gente conseguir isso, né? Ou a gente reduz despesa para cobrir outra que não existe, ou que é nova, ou a gente aumenta a receita. E vocês sabem que hoje a gente chegar num aumento de receita é uma tarefa um pouco difícil, né? Então, ou a gente aumenta impostos, né? Ou a gente aumenta postos de arrecadação, ou, enfim, as fontes não são muito grandes para o município. Então, na verdade, essa é a proposta que está indo e sendo votada na Câmara de Vereadores, né, com relação à receita e despesa. A gente espera que na LOA que a gente tem que, daqui a uns meses, apresentar, não terão alterações, porque aqui está contemplado única e exclusivamente a assistência social nas necessidades que já existem hoje, né, com os incrementos que a gente gostaria de PPA, enfim, eles não vão acontecer em 2022. Se ocorrer um aumento na arrecadação da receita, isso pode acontecer, que a gente reveja esse orçamento e a gente possa implementar novos projetos. Mas só deixando claro que, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter uma arrecadação maior do que estava prevista. Porque aqui a gente trabalha com metas, tá? Se essas metas não são alcançadas de receita, existe uma obrigatoriedade legal da gente também reduzir despesa, né? Então, na verdade, esse equilíbrio ele tem que haver. Só para deixar claro para vocês como é que funciona. Não sei se alguém tem alguma dúvida, porque depois a gente vai passar uma explicação para vocês das metas individuais por serviços, para vocês entenderem um pouquinho. Gil, posso? Pode. Primeiro, eu quero te dizer que, mais uma vez, a tua forma didática e clara de explicar as coisas, ela, cada vez mais, ela surpreende, porque, assim, falar de contabilidade, de contas públicas, como tu fala, é difícil, né? A gente que é leigo, que não domina, que não está ali no cotidiano que vocês estão, e aí o teu cuidado em explicar, né, em ser clara na tua explicação, sempre foi, né? Mas é preciso pontuar, porque isso também dá abertura para a gente poder perguntar. Uhum. Então, obrigada pela tua clareza para começo de conversa. Eu queria voltar um pouquinho na tela anterior, Nara, será que dá? Na tela, a primeira ali? Agora, aqui. Só para ficar, então, bem esclarecido, e aí, se tiver mais alguém que tenha dúvida, por favor, esclarecemos agora. Então, o que está na tela agora, e aí, quando a Gil fala da questão da criança e adolescente, a questão do idoso, elas são receitas, enfim, são valores que entram todos eles no mesmo lugar, e depois ali na segunda tela, como tu colocou, eles vão ser desmembrados, cada um para sua, né, para a criança, para o adolescente e para o idoso. Isso? Isso. Tem uma hora, Gil, que tu fala ali na questão do RPPS. Tu fala essa sigla, eu queria que tu explicasse para as pessoas o que é o RPPS. Tá. Obrigada, Larissa. Eu tento ser clara, porque eu sei que não é fácil para quem não é da área, para quem é também é difícil, tá? Não é só para quem não é. Só explicando assim, ó, quando a gente fala ali
Essas contas, esses fundos, todos têm contas bancárias separadas, tá? Se eu não deixei claro isso, mas eu vou explicar. Assim como o dinheiro do governo federal. Então, cada recurso do governo federal, ele tem uma conta corrente específica aqui na assistência. Não se mistura dinheiro, nem do fundo do FMS, nem do FMDCA, nem da FAS, nem do fundo idoso, nem do governo federal. Então, só para vocês entenderem isso, tá? Eles ficam todos em contas separadas, administrados separadamente. O RBPS é o regime próprio da Previdência Social, né? Então, o Caxias do Sul tem o Instituto de Previdência próprio, né? Tanto cuida da saúde e da previdência dos servidores. É como se fosse o INSS de vocês, tá? Ou quem tem, enfim, quem é regime geral. Isso seria o regime próprio, né? Não sei se ficou claro ou se a dúvida era essa, Larissa. Isso. E aí, esse regime próprio, que é justamente a previdência, né? Digamos assim, a previdência do servidor, esse valor, ele está previsto aqui também, né? Sim. Tá, beleza. Isso está previsto na próxima tela, que a gente chama de contas intra, né? A gente chama de despesa intra porque ela é uma despesa que ela não pode contar duas vezes, por isso que a gente chama entre órgãos, tá? No município de Caxias, essa despesa, ela junta toda e conta uma vez só. Então, a gente chama intra para separar a parte que vai da FAS lá para o IPAM, a parte que vai do SAMAI lá para o IPAM, e depois tem um balanço geral da prefeitura onde junta todas elas, tá? Então, as intras ali que a gente chama seria essa parte do RPPS, que é o regime próprio, tá? Que seria os encargos. Os encargos sociais de vocês seria o RPPS, ok? Perfeito. Eu não sei se em relação a essa primeira tela, esses valores que estão na tela, a essas informações da tela inicial, tem algum conselheiro, tem alguém que ficou com alguma dúvida, alguma questão que queira esclarecer ou refletir, por favor, à vontade, pessoal. Uma perguntinha, Gil. Os valores que são arrecadados do Fundo do Idoso e Fundo da Criança, de imposto de renda, eles não estão inclusos aqui? Não, na segunda tela, sim. Ah, tá ok. Aqui é só o que vem do município, tá? Uhum. Patrícia, passa a segunda tela. Naqueles 9 milhões que eu mostrei lá, daí sim estão inclusos as outras receitas que não são valores que vêm do município. Então, nesses 9 milhões ali tá previsto a arrecadação do Fundo do Idoso, a arrecadação do Fundo da Criança, o dinheiro que vem do governo federal para assistência social, a arrecadação do estacionamento rotativo Zona Azul e todo o rendimento dessas contas, porque cada uma dessas contas ela tem uma obrigatoriedade legal de ser aplicado. Então, esse rendimento, ele reverte em valores para vocês gastarem como despesa. Isso acontece com o FMS, com o FMDCA, com o Fundo do Idoso, tá? Dentro desses 9 milhões, tudo isso está contemplado. Gil, 2021, 10 milhões 380, 2022, 9,22, porque ainda não foi apurado o imposto de renda? Não, na verdade, eu estou prevendo menos em 2022 em função da redução do valor do governo federal. Ah, tá bom. Uhum. Isso. Na verdade, eu também previ um pouquinho menos na arrecadação dos fundos, não muito, mas um pouco, porque a gente projeta assim, tá? A gente tem uma diretriz do governo de como se projeta receita e despesa, tá? Então, a gente trabalha a execução da despesa até o mês, aqui para me formar a LDO, eu trabalhei até o mês de junho, né? Estimo a média do ano e projeto até 12 meses do ano seguinte com os reajustes que tem que ter. Na receita, da mesma forma. Porém, quando a arrecadação do ano anterior está um pouco menor, a tendência é a gente estimar um pouquinho menos, né? Então, eu não posso trabalhar com uma realidade que não existiu. Então, a estimativa da receita e da despesa, ela sempre trabalha com a execução do ano anterior. Embora 2020 seja um ano atípico, eu tive que fazer algumas desconsiderações em função disso, tá? Mas a estimativa do orçamento municipal sempre trabalha dessa forma. É claro que vocês sabem que a gente tem uma situação atípica aqui, neste ano, que o IGPM está dando em torno de 30%, e a gente está tendo que trabalhar, e com 3% ali que a gente está ganhando, 9% no reajuste, a gente não cobra esses reajustes de contrato em aluguéis, nas compras e tudo mais. E essa é uma renegociação que tem que ser feita por cada um de nós, tá? Nós aqui estamos tentando fazer, vocês têm que tentar fazer, porque não é uma tendência nacional um IGPM da 30%, isso não vai acontecer mais, e nem tem como nenhum município sustentar essa realidade. Então, na verdade, se precisar trocar de local de aluguel, vai ter que trocar,
Porque o proprietário, eles têm que ser conscientes que isso não é uma realidade nem da receita de vocês, muito menos da despesa. A gente, como pessoa física, né? Um órgão público, uma empresa, não é diferente disso. Então, é uma realidade que a gente precisa continuar trabalhando para 2022, que a gente precisou trabalhar em 2021, fazendo várias adequações. Não conseguimos o ideal, mas gostaríamos de ter conseguido mais e continuaremos trabalhando. Eu vejo que a Ofélia constantemente fala isso para vocês, de negociar, e é assim mesmo. Tem que negociar, tem que pedir, tem que reduzir, tem que trabalhar, porque é a forma que a gente consegue se sustentar, tá? Uhum. Eu posso tirar uma dúvida. Quero, em primeiro lugar, agradecer também a didática que está se tendo na apresentação. Isso é fundamental para depois nós estarmos discutindo na Câmara de Vereadores, né? Mas com toda essa dificuldade de recursos, principalmente por essa diminuição da verba federal, existe a possibilidade de ampliação, a perspectiva de ampliação de serviços, ou o foco vai ser, pelas dificuldades orçamentárias enfrentadas, o mantimento dos serviços que nós já temos? Quer que eu fale? A ideia, nesse momento, é manter o que a gente já tem, né? Manter o serviço. Dando microfonia. Deu? Agora foi. Tá. Manter os serviços que a gente já tem, né? Inclusive, a Gil falou antes, eu tenho a palavra do prefeito e da vice-prefeita que a gente vai manter os serviços, né? Nesse momento, é isso que a gente conseguiu, mas não significa que a gente não possa aumentar essa receita conforme o cenário do município como um todo, né? Ele vai melhorando também. Nós vamos conseguir, né? A gente já tem aqui uma das nossas metas do PPA, que eram as cotas do PRE e PRF sendo cumpridas já, né? A gente vai conseguir, com o auxílio do Fundo do Idoso, abrir uma casa-lar para idosos já no ano que vem, que é uma das metas do PPA também, né? Importante dizer para vocês que a gente está buscando parcerias com outras secretarias para poder atender as nossas demandas também. Nós temos uma demanda que também está no nosso PPA, que é abrir um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na região, na tua região, né, Estela? Lá Serrano, né, Eldorado, que não temos, o último que a gente tem aqui é o Mãos Solidárias. A gente sabe dessa necessidade, né, muito maior ainda depois que se fechou o Murial de Santa Fé. Então, nesse momento, a gente não tem como abrir um serviço de convivência lá com dinheiro nosso, né, da assistência, mas a gente está buscando aí parceria com a educação e com a SMEL para poder atender essas crianças e adolescentes que estão nessa lista de espera para serviços de convivência. Então, a gente está fazendo esse trabalho de forma transversal. Uma outra coisa que é importante dizer, gente, também, é que nós estamos alinhando e logo nós teremos uma pessoa, né, muito provavelmente uma pessoa que trabalha bem próxima de mim aqui, o meu assessor, que a gente vai se organizar para que ele possa visitar os escritórios de contabilidade, fazer uma sensibilização in loco com os escritórios, para a gente aumentar a arrecadação, né, ali a destinação do imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso. Sabemos que Caxias tem uma história, né, que o próprio Condica e o próprio CMI fazem essa sensibilização, mas a gente vai querer ter uma pessoa dedicada algumas horas semanais para poder ir em loco, para que a gente aumente essa receita, contando também com o auxílio dos fundos, né, para a gente manter e aumentar a política de assistência social. Pessoal, em relação a essa segunda tela, com essas informações que estão na tela, com esses valores, com esses dados, ficou alguma questão, ficou alguma dúvida, algum esclarecimento ainda que se faça necessário? Lembrando, presidente Catiane, que pode contar com o Conselho Municipal de Assistência também, no que se fizer necessário em relação a essa sensibilização, a esse aporte aí que é necessário, fundamental, né? Levar isso para o escritório de contabilidade, por óbvio, mas para a sociedade como um todo, né? Que isso precise ficar esclarecido, que, né, a gente, enquanto cidadão, tem muita dúvida, a gente falava esses dias sobre isso, né, então, a informação, o esclarecimento, a conversa clara, e aí não por acaso, né, a referência, a clareza com que a Gil traz as informações, para a gente que é leigo no assunto, é muito importante, e dá muita segurança. Então, conte conosco aí para a empreitada, tá? Só fazendo um esclarecimento a mais ali na fala da Estela, para vocês entenderem. Quando a LDO é aprovada neste formato aqui para 2022,
O que significa? Que esse é o meu limite de orçamento, certo? Eu só posso gastar até aquele limite ali. Claro que se eu arrecadar aquela receita e receber os valores que vêm lá do município de Caxias do Sul, certo? O que a lei permite, além disso, que eu aumente esse valor? Se eu conseguir aumentar a receita, eu posso sim fazer novas despesas. Só para deixar claro, a lei permite, né? Então, a gente chama de excesso de arrecadação. Então, em vez de arrecadar 9 milhões, eu arrecadei 10, esse 1 milhão a mais eu posso sim gastar em despesas, tá? Da mesma forma, a redução, só para deixar claro, né? Se a gente não arrecada, a gente também tem a obrigatoriedade de fazer redução. E outra coisa que é importante que a Catiane falou, que a gente tem que usar a criatividade. Existem metas do plano plurianual que a gente pode sim cumprir sem aumento de despesa, e é isso que está se buscando, e é importante que vocês também busquem, né? Com readequação de serviços, com parcerias, com outras formas de contratar, com outras formas de administrar. Então, o que a gente não tem é incremento sem a gente ter origem. Se a gente tiver origem, ótimo, a gente pode reavaliar. Então, só relembrando isso para vocês. Mas é importante que existem metas que podem ser realizadas sem necessariamente o incremento de despesa, tá? O que a lei permite é isso. Se a receita aumentar, posso suplementar o orçamento? Posso. Se sobrar dinheiro do exercício financeiro anterior, posso suplementar o orçamento? Posso. Se eu reduzir uma despesa para complementar outra, posso? Posso. Existem os limites legais, tá? Que daí não entra no caso aqui. Vai constar na lei o que eu posso ou não trabalhar, mas para vocês entenderem que todas essas formas são legais de se trabalhar o orçamento, tanto reduções como acréscimos, tá? Então, esse aqui é o norte dele para 2022. As alterações vão depender de nós e da nossa execução. Ok? Se não tiver dúvida, tem as metas para a gente falar, senão a gente faz o esclarecimento ainda da receita da despesa. Eu acho, Gil, não teve mais manifestação aqui no chat, eu não vi nenhuma inscrição referente a isso. Eu acho que podemos avançar, né? A Marta, acho que tem alguma... Desculpa, Marta. Eu queria poder entender isso do dinheiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ali, onde tem 2 milhões praticamente orçado para pagamento para a folha de pagamento dos conselhos tutelares, tá? Dos conselheiros tutelares. Sim. Isso necessariamente tem que estar no orçamento da assistência, se o conselho tutelar ele é pelo direito da criança e do adolescente, seja ele um direito à educação, à saúde, à habitação, porque está vinculado a nós. Na verdade, isso é uma decisão política, Marta, que aconteceu alguns anos atrás, do Conselho Tutelar ficar na assistência social e o recurso ser repassado dessa forma, tá? Não está ilegal, poderia ser de outra forma, poderia, né? Essa é uma discussão de governo. Se isso acontecer, o dia que acontecer, este valor que é destinado para pagar o conselho passa para a política que for administrar o conselho, seja Secretaria de Governo, seja Secretaria de Finanças, não existe nenhum impedimento de ser diferente. Até houve um pedido, outras vezes, até acho que há um pedido de se mudar. A gente só pode mudar, nós, contadores e gestores, se tiver uma lei que autoriza. Hoje, a lei foi criada desta forma. Então, para a gente mudar o Fundo da Criança para outra política, a gente tem que alterar a lei que criou ele, a lei que criou o fundo, tá? Se essa alteração legal ocorrer, no próximo orçamento a gente pode fazer a alteração. Se essa lei acontecer durante o ano de 2022, a gente teria que fazer uma mudança na LDO e na LOA para contemplar essa alteração. Pode ser feito? Pode, tá? Então, na verdade, não tem problema, é só uma decisão política e da forma que quiseram administrar nos últimos anos o Conselho Tutelar, ok? Ok. Eu acho meio estranho, assim, ele ficar dentro da assistência, né? Porque, afinal das contas, ele entra no grande monte ali como se fosse um recurso repassado para isso mesmo, e não é. Né? Mas enfim, é uma decisão política mesmo, e tomara que esse governo queira tirar. Daí. Tá bom. Gilciane, por favor, quando tu fala em valores faltantes, o que seriam esses valores faltantes? Por exemplo, do FMS, Marli, se a gente quiser, eu vou falar bem claramente que é importante que vocês entendam, né?
Por exemplo, vocês têm um número X de parcerias hoje financiadas com o Fundo Municipal de Assistência. Se a gente fizer a projeção para 2022, tu vai ver que esse valor não é suficiente para manter todos. Porém, a gente tem administrado, Ofélia, a sobra financeira que a gente chama de superávit de 2021 para 2022. E a gente tem certeza que com esse valor a gente consegue administrar todas as parcerias para 2022, certo? Isso é uma forma legal de suplementar o orçamento que vai acontecer, por exemplo, com as parcerias do FMS. E 2023, nós discutiremos em 2022, tá? Então, a gente tem que trabalhar cada um dos anos com a realidade que o governo está. Gostaríamos de ter essa cobertura toda em 2022, sim, mas hoje vocês conseguem da forma que está, tá? Então, só dando um exemplo, que hoje o FMS está com essa situação. Porém, avaliando, na avaliação que eu e a Ofélia fizemos, 2022 não vai ser um problema, né? 2023 pode ser? Pode. Se a gente não conseguir esse aumento para o fundo municipal, a gente vai ter que conseguir para a FAS e passar uma dessas parcerias para a FAS para não fechar esse serviço. É por isso que a Catiane fala, ou passar uma dessas parcerias para o fundo da criança, ou passar uma dessas parcerias para o fundo do idoso. Então, essa é a melhor forma de administrar o recurso. Então, o fundo da criança está com um valor que seria suficiente para suportar uma parceria que o FMS não está suportando, essa é outra forma de administrar. Pedir, então, que a gente troque o recurso. Isso é possível também, tá? Então, quando ela fala da parceria de vocês, da administração desses fundos, é nesse sentido, né? É nesse sentido que 2022 foi olhado, né? A manutenção de tudo, talvez com algumas discussões que ela vai chamar o presidente do FMDCA, o presidente do CMS, para essas discussões, ok? Eu sei que a intenção de todos é a mesma, né? Eu entendo que cada final de gestão sobra alguma coisa sempre, né? Isso, então, isso é jogado para o ano seguinte. É uma decisão, claro que depois passa a resolução no conselho e vocês aprovam, né? Vocês lembram? Tem a questão do superávit, nenhum centavo é tirado sem aprovação de vocês. Mas essa é uma possibilidade legal, sim, de acontecer. Está na lei, tá na 4320, na lei de responsabilidade fiscal. A sobra financeira de um exercício pode, sim, ser usada no ano seguinte para suplementar o orçamento do exercício corrente. Tá? Eu acho que até deve, né? Porque senão tu vai fazer o quê com essa sobra? Eu também acho que deve. Acho que o funcionamento é esse, né? É que nem a poupança da gente, né? Guardou, porque eu sei que eu não vou ter esses R$1.000 lá em fevereiro, eu tenho guardado, daí eu pago a despesa. É importante a gente saber da realidade, né? Ok, obrigada. De nada. Pode passar as metas, então, Patrícia. Tá pequeno e tá um pouco maçante, só, tá bom aí, não passa mais. Só para vocês entenderem, esse aqui, ele vai para o PPA, então, o que a gente faz? A gente recorta o PPA em 4 anos, né, e faz as metas em cada um dos anos, tá? Então, para vocês entenderem, lá em cima tá 0,5, Fundação de Assistência Social. No município de Caxias do Sul, a FAS representa o órgão 5 no município, tá? Então, esse é só para entender o funcionamento. Como a peça orçamentária é uma só, ela vai dividida dessa forma. Quando entrou o governo, o novo governo, esses programas ali que vocês estão vendo, eles são todos renumerados e reformatados, tá? Então, eles recebem um nome diferente a cada 4 anos. Então, vocês veem que o código muda e o nome muda. Então, conforme o plano de governo do novo prefeito, a gente faz essa alteração na lei orçamentária e na LDO. Então, eu estou fazendo agora para 2022. Então, no governo que está agora, a gente vai chamar todos os serviços fins da assistência social como 003, tá? Que se chama no município de Caxias agora Segurança Pública e Políticas Sociais, ok? Ali, dentro desses valores, a gente estima, então, o global para esse um ano com relação a esse programa. Na verdade, o município de Caxias vai ter aqui demonstrado para vocês 3, tá? Então, as atividades fins da assistência social, elas ficam todas nesse programa 003. Aí, depois, a gente vai ter um programa que ficam só as ações administrativas, e a gente vai ter um outro programa que a gente chama de encargos especiais, que seria a parte do RPPS, dos encargos sociais, que a gente separa também, tá? Então, a LDO, ela fica aberta nesses 3 programas. Um governo pode ter quantos programas quiser, tá? Então, na verdade, esse definiu dessa forma, e os serviços que são fins da assistência social, eles estão divididos dentro desse programa 3.
Aí a gente coloca um objetivo macro, também é definido pelo governo, né, e pelos gestores que estão aqui, e a justificativa, então, que ele está usando para implementar as ações desse programa. É claro que como a gente tinha todos os serviços em andamento, a gente só fez uma adequação para dentro do programa onde ele já existia, tá? A nomenclatura não mudou muito e os serviços também não mudaram, a gente só fez a adequação e a gente, então, faz uma medição por metafísica, né? A metafísica nossa aqui é número de atendimentos, tá? Então, a gente trabalha com serviço por número de atendimentos. Então, a gente chama ali manutenção do serviço de fortalecimento de vínculo para idosos e suas famílias. Ali, então, tem a meta para o ano. E a unidade de medida é como é que a gente mede esses atendimentos, né? Então, só para vocês saberem que aquela informação que vocês mandam lá para o portal, que vocês chamam, que vocês mandam para a gestão do SUAS, eu tenho a obrigatoriedade de medir isso aqui mensalmente, tá? Então, mensalmente, eu tenho que saber quantos dessas metas, essas metas são mensais, certo? Então, todo mês eu tenho que medir se a meta foi atendida. Então, por isso que vocês precisam prestar aquela informação lá, e eu uso essa meta para fazer o custo individual de cada serviço, e isso vai para a contabilidade, é uma obrigatoriedade legal, tá? Então, esse é todo o trabalho para vocês entenderem. Então, todos os serviços relacionados a fortalecimento de vínculo para idosos e suas famílias, eles vão ter um custo individual, que a gente também tem um custo individual por idoso e um custo individual por serviço, né? Que daí depende dessas informações. E a gente tem que justificar em cada final de ano se a meta foi atendida, se não foi atendida e por que que não foi atendida. Só vou tomar uma água, gente. Então, a gente colocou ali manutenção de serviço de fortalecimento de idosos e suas famílias. A gente tem 105 metas aqui. A Ana Maria saberia trabalhar melhor isso aqui, tá? Na verdade, o que eu faço? Eu faço a equivalência, eu faço o cálculo do valor e eu coloco os códigos das ações e isso aqui depois eu transformo em cada um desses numa unidade orçamentária, tá? Então, a parte, vamos dizer assim, de números, de nome, enfim, é com o pessoal da gestão do SUAS. Como ela está de férias, eu vou tentar passar para vocês. Depois tem a manutenção dos serviços de fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, que a gente tem 840 metas ali de atendimento. É claro que aqui estão só os recursos da FAS, depois vocês vão ver que mais para baixo estão os do fundo, tá? Que eles ficam separados, porque no orçamento ele também precisa ficar separado. Então, o FMS tem uma unidade orçamentária separada no orçamento, o FMDCA tem uma unidade orçamentária separada no orçamento, e o Fundo Municipal do Idoso também tem uma unidade orçamentária separada no orçamento. Então, as ações ali, elas estão conforme as unidades orçamentárias. Então, vocês vão ver que ele vai repetir, tá? Então, essas primeiras aqui são as que estão no orçamento da FAS. Aí, depois a gente tem a manutenção do Programa Geral da Assistência Social da Proteção Básica, né? Que é o que a Catiane estava falando, do PRF e PRTE, tá? A gente está colocando aqui meta, que é o programa, certo? A gente não colocou aqui a quantidade de famílias. Depois tem a manutenção do cadastro único, né, que são 10 mil cadastros atualizados. Essa meta do cadastro são ano, tá? As outras são... Por isso que a gente coloca unidade de medida ali, mês, ano. É importante que a gente diga qual é a unidade para a gente conseguir medir. Tá? Então, eles têm um número X de cadastros que eles prometeram fazer, então, durante o ano de 2022. Depois tem a manutenção dos CRAS. Dentro dos CRAS, a gente tem os serviços de PAIF, né? E a gente tem a questão do acesso aos CRAS. Então, cada um tem uma meta, né? Tanto o número de PAIF, que é o número de atendimentos, como o número de acessos que a gente tem lá. Aqui tem amarelinho, expansão e aperfeiçoamento das ações de assistência social geral da proteção básica. A gente está deixando aberto esse ano uns valores irrisórios no orçamento, tipo R$100, R$200, se a gente precisar fazer alguma reforma ou ampliação para não precisar passar um projeto de lei específico para isso. Foi uma sugestão da própria diretora de orçamento da prefeitura, que eles também trabalham assim lá. Se o projeto já está aberto, eu tenho mais facilidade em depois em colocar em execução essa obra, essa ação, se eu tiver dinheiro, obviamente, do que eu ter que passar um projeto de lei alterando a LDO e alterando a LOA, tá? Então, só para deixar claro que tem alguns programinhas que eles vão estar novos, mas o objetivo é esse, facilitar nesse sentido. Pode passar, Patrícia. Aqui entra, então, os do FMDCA, né? Então, a gente tem ali o programa de guarda subsidiada.
Aqui é a parte que é financiada com FMDCA. Na verdade, essa meta a gente já está ampliando. Como é que funciona o programa da guarda, tá? A gente já tem 40 aqui. A gente tem a metade financiada pelo Fundo da Criança e a outra metade financiada pela FAS, certo? Por isso que a gente coloca a metade em cada um para não contar dobrado. Tipo, é como se um pagasse a metade e o outro a outra metade. A gente não está conseguindo passar isso aqui para 80, tá? Mas seria isso. Ou seja, 40 cada um, 40, 6 meses o Fundo da Criança, 40, 6 meses a FAS. Depois tem os serviços de assistência para criança e adolescente, né, que são os serviços de convivência, que a gente tem ali 800 metas, famílias com idade pré-escolar 250, projeto voltado à criança e adolescente com deficiência 95, projeto voltado à aprendizagem profissional 319, serviço de garantia e proteção dos direitos, que é os conselhos tutelares, e tá um ali. E é um órgão, né? É um órgão. Dividido em duas macro-regiões. Tá certo, não tá errado. Depois, a gente tem manutenção do serviço da criança e adolescente complementares à alta complexidade, né, que daí vem as 40 metas do apadrinhamento afetivo, depois 50 metas, programas de apoio à adoção, depois a manutenção do serviço de acolhimento institucional para idosos, que são as LPIs, né, que a gente tem 80 vagas em LPIs. Aqui é que a Catiane colocou, a gente não tem projetado para 2022 a implementação da Casa Lar para idosos, tá? Se a gente implementar, tem problema? De maneira alguma, tá? Nenhuma meta estabelecida, ela precisa ser exata, ela é uma estimativa. Tudo que for diferente do estimado, para mais ou para menos, a gente justifica no final do ano no relatório de governo. Então, se ela quiser implementar, ela tiver recurso, ela vai fazer a justificativa. Aqui, para implementar, ela vai precisar do aporte do fundo do idoso, tá? Aí depois vem manutenção de serviço especial de média complexidade para idosos, né, que é o SPEI, 80 vagas para unidade em domicílio. Depois tem o serviço de proteção especial para pessoas idosas e suas famílias, que são os centro-dias, que a gente tem 90 vagas. Manutenção de serviço de proteção especial de média complexidade para pessoas com deficiências, né, que é o centro-dia PCD, a gente tem 80. Depois, proteção especial para PCD e suas famílias, unidade referenciada, que a gente tem 445 metas mês. Depois, em acolhimento em residência inclusiva, a gente tem 20 metas, tá? Até agora não tem nenhuma ampliação aqui, tá? As RIs a gente ampliou. Desculpa, a gente ampliou em 2021, mas 2022 já está contemplado, né? Tá. É que 2022 já está com o número que tem. Era o que está 10. A gente só não sabe se vai ser o suficiente, né? Mas... Ai. Então, nós temos que achar receita ali. Tá. Proteção de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, tá? Que são os abrigos. Então, a gente tem 60 vagas. 120 em Casa Lar, no programa Famílias Acolhedoras 10, depois tem a média complexidade, que daí entra o PAEF, né, com 160 atendimentos. Aqui a gente tem medidas socioeducativas em meio aberto, a métrica que a gente coloca aqui é cumprir 100% das medidas solicitadas, tá? Então, a gente está colocando, atender todas as demandas que são pedidas pelo judiciário, pelo Conselho Tutelar, enfim. Manutenção do serviço geral da média complexidade, que seria o pessoal em situação de rua, que a gente tem 80 vagas mesmo, manutenção também. O abordagem social também, 80 vagas. Programa de guarda subsidiada mais 30. Aqui seria a parte que é financiada pela FAS, né? Como eu falei para vocês, isso aqui já está em 40, tá? Então, 40, que na verdade são 80, né? 6 meses da FAS, 6 meses do Fundo da Criança. Aqui a gente deixou também, na proteção especial, um item aberto, eu estou colocando um valor tipo R$100, só para não dizer que não está aberto. Se eu precisar fazer alguma reforma, ampliação, um serviço de média, eu já tenho o projeto aberto, tá? Quando ele vai aberto para LDO, eu posso usar, enfim, e suplementando esse valor se eu tiver recurso, ok? Pode passar, Patrícia. Logo depois da reforma da média. Aqui.
Serviço de acolhimento institucional, as casas de passagem, né, para famílias em situação de rua, que a gente tem 80 vagas. Aí cada um de vocês, acho que vai se enquadrando, né, os conselheiros que trabalham nas ONGs, enfim, vão sabendo em cada uma delas onde é que se encontra. Manutenção de serviço de acolhimento em república ali, que a gente tinha ideia de ter uma república, a gente abriu o projeto no PPA, só ele não está previsto para 2021, tá? Ele está dentro do PPA, por isso que ele está com a meta 0 aqui, certo? Meta 2022, Gi. Desculpa, 2022 a gente não tem a previsão, então ele está com a meta 0, tá? Se a gente conseguir recurso e conseguir implementar, a gente justifica. Ok. Manutenção do serviço de acolhimento institucional geral da alta complexidade, né, que é para as mulheres vítimas de violência, que a gente tem 15 vagas. Aqui entra a parte do FMS agora, né, manutenção de serviços de pessoas com deficiência, proteção especial, FMS, a gente tem 80 vagas ali, então, na questão dos PCDs. Tá certo aqui, tá? Manutenção de serviço de criança e adolescente de proteção básica, FMS, que seria o serviço de convivência financiados pelo FMS, e aqui a gente tem 1.120 vagas, e tem mais ali o PIN, né, que a gente tem 400, nossa meta é 400 crianças sendo atendidas, tá? Depois a gente tem ainda o FMS, como eu expliquei antes, entra então os recursos que vêm do governo federal, Criança Feliz é um deles, né? E também entra os recursos do FMS, o dinheiro que o município manda para o FMS. Então, eu vou estar falando aqui, quando eu falo dentro do FMS, o PET, por exemplo, o PET é um dinheiro que vem do governo federal, tá? Como não vem muito valor, a gente está programando ali 2 campanhas para o PET, tá? E 10 reuniões no ano, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Depois a gente chama o Serviço de Manutenção da Assistência Social Geral Especial, FMS, que seria Serviço de Proteção Especial Complemento, né? Que é a parcela federal do Bloco de Proteção Especial do Fundo Nacional, tá? Que seria o Centro-Dia, que até a gente está reavaliando, enfim, se a gente vai estar usando ou não o dinheiro do governo federal, mas a parte do Centro-Dia, ele era financiado com recurso federal, tá? Não troquei, né, porque está no plano. Serviço de Proteção Especial Complemento seria a Proteção Especial 2, FMS, que seria também a parte do governo federal que vem para média complexidade, tá? Que a gente chama do bloco MAC, né? Que a gente usa quase 100% para a folha, tá? Então, o bloco MAC, que ele junta toda a alta e a média complexidade, ele financia parte do Centro-Dia e parte dos serviços nossos. A expansão e aperfeiçoamento das ações do FMS, aquisição de bens, eu também deixei um projeto aberto aqui. Se vier algum dinheiro do governo federal ou de emenda parlamentar, enfim, que a gente precisa comprar um bem, a gente deixou um projeto aberto com um valor pequeno aqui, também para poder contemplar sem passar um projeto de lei específico para esta função, tá? É só para facilitar. Depois tem manutenção de serviço de assistência social geral, proteção básica, FMS. A Ana Maria está colocando ali complemento, porque também é o dinheiro do governo federal que vem para o PIS de proteção básica, tá? Então, ele complementa nossas ações dentro da assistência social, e esse dinheiro que vem para os PIS de proteção básica, a gente também usa para pagar parte das folhas quando vem, certo? Depois também tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para adultos, que é 60 ali também a questão dos atendimentos, que daí seria o próprio recurso do FMS. Pode passar, Patrícia. Foi deixado também outro item de expansão e aperfeiçoamento ali das ações da proteção básica, então eu deixei um na especial, um na alta, um na média, aberto com valor irrisório. Se a gente for contemplado com algum recurso que envolva aquisição de bens, a gente já tem um projeto aberto para poder executar de uma maneira mais rápida, tá? A gente sabe que às vezes o legislativo tem muita pauta e às vezes demora um projeto que para nós é urgente ou importante, né? E depois vem também o fundo do idoso, tá? Que seriam serviços que são mantidos por eles. Então, eles complementam também os serviços de fortalecimento de vínculos, com 180 metas, com recursos do Fundo Municipal do Idoso. A gente coloca ali também idosos em acompanhamento, serviço de proteção especial de média complexidade, financiado com Fundo Idoso. A gente está colocando 100% do atendimento, né? Foi uma meta de percentual, ela pode ser numérica, pode ser percentual, importante que a gente deixe claro qual é. E depois, a manutenção de serviço de proteção especial de alta complexidade, que seria
acolhimento. Não, esse é o do Lar da Velhice. O Lar da Velhice, que ele complementa o serviço que a gente tem em casas asilares hoje, tá? O cuidar e bem-estar. A Ofélia está aqui para me ajudar. Como eu falei para vocês, então, o grosso do nosso orçamento, ele fica dentro da função 003, tá? Então, todos os serviços fins, eles ficam dentro da função, não, do programa 003. Depois vem o programa 17, o programa 17 ficam as ações administrativas. Então, para esse programa 17, a gente não tem essas metas físicas, que nem a gente tem nos serviços fins, tá? Isso tudo é legislação, tá? Legislação de custo, que trabalha, a gente estuda para montar isso. Então, por exemplo, manutenção do gabinete da presidência. Então, a gente considera um serviço meio, né? Ele não tem uma meta específica, porque ela trabalha para todas as políticas da assistência social. A gestão do SUAS, da mesma forma. Então, essa é uma meta administrativa, tá? O nosso objetivo é atender 100% de tudo. Depois vem a diretoria administrativa e os serviços que dão suporte a isso, tá? Que vem o CONDIC, o SMS, o NAI, o Conselho Municipal do Idoso, tá? As diretoras, né, da proteção básica, da proteção especial. E a gente também trata como função administrativa o percentual do Fundo Nacional que vai para o FMS, né? Então, a gente tem 3% do GDPBF e 3% do IGD SUAS, que vai para o FMS. Então, a gente também trata isso aí como uma ação administrativa, que vocês vão ver que está ali no final os 3%, tá? Então, essas ações administrativas, elas ficam abertas no orçamento e na LDO, no programa 0017, ok? E a coordenadoria do idoso. E a coordenadoria do idoso. Desculpa, eu esqueci da coordenadoria. E, por último, fica o que a gente chama de encargos especiais. Essa nomenclatura também é do governo federal, tá? Encargos especiais, a gente usa o programa 000, é como eles são indiretos ao orçamento, por isso que usa 000, que são os encargos sociais da assistência social, tá? Então, os encargos sociais, que é o PPS, que eu expliquei para vocês antes, ele também tem que ser aberto para o projeto. Então, tem a parte da presidência, da diretoria administrativa, da proteção básica, do conselho tutelar, da média, da alta, e assim por diante. E ele fica, toda essa parte de encargos, então, ele fica no programa 000. Com isso, que não está aparecendo ali, mas está mais para baixo, ele totaliza o mesmo valor que eu passei lá para vocês antes, que seria o total do orçamento. Então, quando eu abro ele na despesa, aqui eu abro ele em projeto, tá? E lá na lei orçamentária, o que a gente vai fazer? Cada uma dessas metas que eu falei para vocês, eu vou ter que individualizar aí em valor unitário para chegar nesse mesmo valor aqui, tá? Essas seriam as metas, então, que estão indo para a LDO, e está dentro da peça orçamentária. E daí agora eu estou à disposição, antes da votação, para vocês tirarem alguma dúvida, se vocês precisarem. Eu só, então, para deixar bem claro para as pessoas, né? A primeira etapa da tua apresentação, então, é o orçamento cheio, né? São os valores inteiros. E a segunda etapa, então, é aberto em metas. E aí tu foi dividindo ali por segmento, né, os fundos ali, a parte da criança e adolescente, a parte do idoso, e aí a questão das metas. Frisando que aquilo que tu deixou em amarelinho, né, Gil, é aquilo que não tem um orçamento substancial, enfim, previsto, mas é no sentido de deixar a possibilidade de desburocratizar, digamos assim, ou dar celeridade, se necessário, se no futuro houver a necessidade, para o fluxo poder andar de uma forma mais rápida, né? Por isso, esses valores menores ali, é isso, né? Eu só fico fazendo a reflexão, assim, de que a gente olha para o orçamento, olha para as metas, pensa na realidade que tem, lembra da conferência e pensa no tamanho do desafio, né? E quando a Marta comentou ali antes com a Gil, então vamos aumentar a receita, vamos pensar. Então, é um desafio para todo mundo, né? É um desafio que está posto e é isso. A gente abre para algum questionamento, que tem alguma dúvida, por favor, à vontade. Eu só queria reforçar que os nomes ali todos estão realmente, né? Nessa apresentação fica mais clara ainda a pergunta da vereadora Estela Ballardini antes, né? Foi apresentado nas metas a questão da manutenção, né? Então, a nossa grande olhar é de manter o que a gente tem, deixando aberto, né, a possibilidade de criação de novas possibilidades, né, de novas
incrementos da receita, inclusive. Então, é importante a gente frisar isso. E também, né, a questão da conferência, e até antes a gente falou ali das residências inclusivas, né? Nós tínhamos até esse ano 2 casas de residência inclusiva com 8 vagas, né? Cada casa. Nesse ano, e a gente sabe que não dá conta, que a gente tem uma lista de espera imensa nas residências inclusivas, né? E com isso, a gente precisaria aumentar mais vagas, mas neste ano, mesmo a gente vivendo um orçamento planejado, né, por outra gestão, a gente já conseguiu nesse ano aumentar 4 vagas. Então, acho que é importante a gente falar disso também, né? Não planejamos, mas a gente já conseguiu se reorganizar e aumentar 4 vagas esse ano. Então, como já aumentamos as 4 vagas esse ano, por isso que elas já estão em 20 ali, né? Porque elas já estão acontecendo esse ano. Não dá conta da demanda e não aparecer ali mais vagas não significa que a gente vai parar, né, de buscar formas de colocar em prática e aumentar essa demanda das residências inclusivas também, né? Então, acho que é importante a gente frisar isso também. Posso? Por favor, Marta. Tem uma demanda, que é uma demanda que a gente vem discutindo há alguns anos, tá? Que é um serviço de média complexidade no domicílio para PCD. É uma demanda que, na verdade, ela é bem significativa, né? E hoje não está sendo olhada com o cuidado que ela precisaria. A gente sabe da escassez aí do orçamento e entende todas as dificuldades, mas eu não sei se ela foi contemplada, eu não vi nada nesse sentido na lei. Gi, não sei se tu sabe, Ana Paula, alguém... que é tipo um SPEI, tá? Só que é para PCD, não para idoso. Não tem, a gente não tem esse levantamento. Quando foi feito o PPA, não apareceu também essa demanda. Assim, o que eu coloco para vocês? A princípio, o que foi votado, o que foi isso, nada impede que, se a gente tiver recurso, a gente passe a alteração em PPA, LDA e LOA para implementar, se essa for necessidade da assistência, tá? Da forma que nada impede que seja acompanhado e encaminhado, tá? Mas não está no projeto de lei, não está na LDO, não tem a previsão, tá? Muito estranho isso, porque, na verdade, essa é uma demanda que saiu e que era para ter sido executada já em 2021. E, pelo que eu estou vendo, ela não foi prevista em 2021 e não está sendo prevista para 2022, é isso? Marta, eu acho que é importante a gente lembrar, assim, a construção do PPA, ela foi feita com os 3 conselhos, né? A presidente fez uma reunião desde o início do ano com eles, e em nenhum momento veio essa demanda de nenhum dos 3 conselhos, inclusive do da assistência. Vieram algumas demandas que a gente conseguiu adaptar e organizar, algumas a gente teve que elencar, mas essa demanda aí em específico, ela não veio. Eu entendo que talvez internamente a gente tenha observado isso, mas ela não veio dos órgãos de controle. Ok. Isso, Marta. Podemos passar para a Adriana? Podemos. Eu fico escutando, né? Na verdade, não é nenhum questionamento, é só uma observação, né? A partir da apresentação. E aí logo me veio assim a fala que a gente escutou da Tereza Campelo, né? Lá na conferência, porque na verdade a gente está saindo de uma conferência municipal de assistência social e de todo um movimento de pré-conferências, né? Onde a gente saiu cheio de gás, né? Onde a gente, junto com os usuários, claro, a gente discutiu alternativas de melhorar a política e, claro, dentro das propostas que foram aprovadas, uma série de ampliação de serviços, de novos serviços, enfim. E aí a gente se depara com uma realidade, mesmo que não seja uma realidade por parte do município, mas com uma realidade de diminuição de recursos, né? E quando a gente vem cheio de gás de uma conferência.
mas que isso nos faça pensar também, sabe, a partir da fala da Tereza Campelo e a partir da realidade que a gente sente hoje, né, um pouquinho assim, do que será que, sabe, de onde vem essa ideia da diminuição de recursos por parte do governo federal, assim, sabe? A gente sabe, sim, que talvez tenha havido diminuição de receita, mas será que é só isso? Ou será que é uma questão, assim, de dar prioridade a algumas coisas e deixar de priorizar outras coisas, sabe? Que nos faça pensar isso um pouquinho. É só essa observação. Um questionamento que é nosso também, né? A gente também participou da conferência, eu fiz questão de estar na conferência o tempo todo, justamente para a gente poder ver, tá percebendo as demandas junto com vocês, escutar as demandas, né? A gente também tem esse gás todo aí, que é executar muitas das coisas, né? E justamente dá um desânimo, mas por uma parte só, né, por pequenos segundos, assim, porque aí quando a gente vê, e aí pessoalmente eu venho dizer para vocês, assim, né, que a Gil referenciou muito, assim, a gente tem lutado muito enquanto governo municipal, e o próprio governo municipal, sabendo, né, desse não repasse do governo federal, conseguiu, né, nos dar 9% aí também, quando outras secretarias precisaram fazer reajustes muito significativos nos seus orçamentos, né. Isso me dá a esperança, né? Isso me dá energia para a gente seguir, para que no próximo ano, no ano que vem, a gente possa abrir ter mais coisas novas, né? A gente vem buscando aí, vai também estar buscando, mesmo que a gente não invista dinheiro, mas buscar formas de cursos profissionalizantes. A gente tem 2 formas de cursos aí que a gente está estudando para os usuários de Bolsa Família, para utilizar a verba, né, do GDPBF. Só que a gente tem toda uma burocracia, né, por trás disso, então a gente está estudando, está trabalhando em termos de referência, mas são passos importantes, eu acho, que a gente vem conseguindo trazer, mesmo que com um orçamento ainda não do tamanho da demanda da assistência social, né, muito como a Tereza Campelo fala também. Então, eu me solidarizo muito contigo, Adriana, nessa tua fala, e tenho certeza que a equipe toda aqui da gestão da FAS, né, e para os próprios conselhos também, né, porque a gente vê a demanda aumentando aí, mas me dá esperança perceber que o município vem fazendo esse investimento também na assistência. E aí eu só queria complementar com uma fala, pensando nisso que a Adriana falou e reportando a fala da Tereza Campelo, me reporta a ideia do sistema de seguridade social, né? E aí quando a gente vê, quando a Adri faz a pergunta, né, será que é só isso? E aí a gente olha para as demais políticas que compõem o sistema de seguridade, a saúde e a previdência, a gente percebe que parece que está escapando das nossas mãos a possibilidade de manter isso enquanto um sistema, né? Então, a assistência está aqui brigando, o município está aqui nadando e tentando não se afogar, né, presidente? Acho que é meio por aí, nadando para tentar não se afundar, e aí lutando com, né, com a boia lá que tem, porque o recurso não vem. A Previdência está lá num outro lugar, que também todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que é a Emenda Constitucional 103, que trouxe a reforma e a chamada nova Previdência, né? Todos os impactos que trouxe, não por acaso também, muito segurado da Previdência, foi parar na assistência, né? E a saúde, que está aí a conferência também acontecendo. Então, a minha reflexão e o meu lamento, ele vai para o âmbito do sistema de proteção social, para o âmbito do sistema de seguridade social. E aí a nossa luta, ela vai ficando, a gente percebe que vai ficando maior, né? A gente está brigando aqui por manutenção de serviços, né? Por garantir que a gestão minimamente mantenha, que não feche, mas a coisa é muito maior, né? O desmonte, enfim, as perdas são muito gigantes. E aí é isso, a gente tem aquele gás da conferência, todo mundo aqui sabedor da luta e pronto para a luta, mas o embate é gigantesco. Então, a gente fica... Eu só acho que a gente não pode perder esse norte que a Adriana traz, né? A gente precisa ter os pés no chão, sim, mas ter muita clareza do que nos é chamado. Nós, enquanto controle social, a gestão também, e aí eu tenho certeza que a gestão nessa luta está junto, né? A gente não pode perder a clareza do que está acontecendo, né? Lutar, acho que não dá para perder
né, a coisa de ir para o embate mesmo, e eu concordo com a Catiane, eu acho que a esperança do que vem pela frente, baseado nisso, nessa clareza da luta, é o que tem que nos manter. Não por acaso a gente está aqui agora discutindo um orçamento, né, entendendo, fazendo perguntas, enfim, garantindo a proteção da própria política de assistência, a manutenção dos serviços, mas me angustia muito pensar no embate macro. Isso é complicado, né? A Adri que está envolvidíssima com a Conferência de Saúde, a saúde também, enfim, com os seus embates, né? Mas acho que é isso. Gente, se vocês têm alguma questão ainda para Gil, né, em relação aos dados, aos números aí, por favor, esse é o momento. Eu quero só perguntar, esclarecer certinho, nós precisamos deliberar nesse momento aqui, na data de hoje. É isso, Gil? É isso, presidente? Que aí eu quero, meu anseio aqui é que todos os conselheiros estejam esclarecidos, né, entendendo do que a gente está debatendo e discutindo aqui, então, por isso, o espaço de perguntar. Vamos ver se não tem nada no chat aqui que eu não acompanhei. Se alguém tiver sem microfone também quiser colocar a dúvida, a colocação ali no chat, por favor, à vontade, que também é o canal. Que todos estejam muito bem esclarecidos da pauta aqui. Eu acho que agora é juntar as mãos, né? E dizer aquilo, juntos somos mais fortes, porque não tem outra maneira, né? E cuidar e guardar mesmo o que a gente tem, ao menos cuidar de braços abertos para que não escape nada pelas laterais, né? Para que a gente ao menos consiga manter isso aí, que o nosso anseio é bem maior, é verdade, né? Mas, por hora, se a gente não fechar nada e conseguir manter e até ampliar alguma coisa por uma dádiva divina, nós vamos fazer isso, né? É isso, então, pessoal. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhum apontamento, se está esclarecido para todos, eu acho que, então, podemos colocar em deliberação. A Nara coloca ali no chat, então, para a gente, como nas demais oportunidades, então, a gente solicita que se manifestem pelo chat, os conselheiros aqui, titulares ou suplentes. Posto em votação, então. Vereadora Estela, a gente que agradece a tua presença, sabe que está junto conosco aí na luta, né? Sempre convidada a participar dos nossos espaços, das nossas discussões. É um prazer tê-la conosco aqui. Muito obrigada. E pela tua contribuição como um todo aí. Obrigada mesmo, em nome do Conselho. A gente agradece. Claro. Como estamos aí, Nara? Falta? Eu senti falta aqui da manifestação da Luciane Secone, Anderson, Marli, Tere. Eu acho que o Jurandir e a Aloir também estão conosco. Então, se puderem colocar o serviço, colocar ali, eu sei que vai aparecer o nome do serviço, mas colocar o nome do conselheiro e a manifestação, se é favorável ou não favorável, ou se abstém. Estranhei a Marli. E se alguém não conseguir colocar, peça que a gente faça a digitação por aqui. Pode abrir o microfone, por favor.
Acho que a Marli caiu, não? Eu também tô achando que ela caiu. Para ela não votar, eu acho que ela caiu. Tá aí. Nara, vamos registrar aqui que o Anderson colocou no grupo, Isso. tu registra aqui no chat. Também escutei Ele o Anderson, favorável. escutei o áudio. Ok. Pegou o meu, Nara, também? Sim. Foi quem faltava? Falta mais alguém? Vou perguntar novamente. O Clênio havia me dito que estava com a Aloir, e eu vi que a Cris está ali. Obrigada, Clênio. Que a Cris estava ali, eu não sei se ela está com o Jurandir. E aí, então, a Luciane Secone, deixa eu só verificar aqui. Eu acho que a Luciane não está mais com a gente, tá? Então, só se o Jurandir, se a Cris puder fazer a manifestação com ele ali. Ele não está hoje. Então, fechou. Perfeito, então. A gente agradece a todos os conselheiros aí que, né, se manifestaram, agradece aí a presença da presidente da FAS, da Gilciane. A gente sabe que sempre que, né, necessário for, pode contar com vocês aqui para esclarecimentos, né, para nos esclarecer aqui. A gente, né, conta com isso e sabe que os esclarecimentos sempre são muito sólidos, né, e a gente confia nisso, a gente sente muita segurança em relação a isso. Então, a gente quer agradecer. Não sei se querem fazer alguma consideração final, por favor, fiquem à vontade. Eu que agradeço, né? Agradeço a confiança, né, de vocês e dizer que eu não vou medir esforços, né, para nos representar da melhor forma possível, assim, junto com o executivo, né? Eu acho que a gente tem, acho que a palavra é luta, né? Essa semana eu assisti uma palestra aí da Lia Dinsky falando sobre educação para a paz, que foi um curso que nós fizemos uma parceria e abrimos aí para as OSCs, e ela falou, né, que ela tem um mantra, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, né, que é insistir, persistir e resistir, né? Acho que a gente tem que ser resistência mesmo e contem comigo para fazer isso também, assim, né? A gente é parceiros porque a gente tem algo em comum, né? Que é o amor e a responsabilidade por essa política. Então, muito obrigada, né? Obrigada por estarmos juntos. Nem precisam me falar que eu posso contar com vocês, porque eu corro mesmo, e que a gente possa estar juntos em muitos momentos para celebrar ou para a gente se dar as mãos e pensar o que a gente vai fazer, né? Então, obrigada. Obrigada a cada conselheiro e a todos vocês também. E a equipe aqui da FAS, né, que vem trabalhando incansavelmente também, e a Gil, por toda a sua clareza de professora aí, dos números. Obrigada. A Gil é incrível, né? Na área da contabilidade, para gente que não domina, quando se pensa em falar em contabilidade, chama a Gil. Então, obrigada mesmo, a gente fica à disposição. Estamos juntos, né? Esse é o nosso mantra, né, presidente? Obrigada. Larissa. A gente tem mais uma pauta, não sei se vocês querem permanecer, mas a gente tem mais uma pautazinha aqui. Tem. Larissa, deixa eu só te falar. A Gil, ela faz a contabilidade humanizada, porque ela consegue traduzir para a gente de uma forma muito bacana, que eu acho isso muito legal. Então, quando vem a Gil, quando vem a OF, acho que toda a equipe, mas eu acho que elas têm uma preocupação em nos fazer entender. Então, eu acho que isso faz uma grande diferença e dá segurança, né? Porque mesmo tendo, talvez, tendo que dar números que não são aqueles que se gostaria, mas eles vêm de uma forma muito clara. Então, acho que isso é bacana.
E o cuidado que ela tem, né, no início da fala dela, quando ela esclarece da transição ali da gestão, quem executa a gestão anterior, isso para o conselheiro que está chegando, né, e mesmo para o conselheiro que às vezes tem estrada, ele fica um tempo fora, ele volta, como é importante resgatar isso, retomar isso, deixar claro. Então, a Gil, ela é cirúrgica, tanto na fala da área dela, que é a contabilidade, como esse panorama maior aí da administração pública mesmo. Então, a gente tem o privilégio de ter alguém desta área com exatamente como a Nara disse, com essa forma humanizada de passar para a gente. Então, só agradecer. Obrigada, pessoal, pelos elogios e por tudo. E eu estou sempre à disposição, né, como servidora, de ficar fazendo esclarecimentos, é um prazer. Eu acho que é necessário, vocês não têm obrigação de saber algumas coisas, e realmente a gente tenta esclarecer para que não fique dúvida e vocês se sintam seguros e confiáveis com relação ao que vocês estão recebendo de informação. E o nosso e-mail está sempre à disposição, né? A equipe aqui, a Ofélia, eu, o pessoal, podem pedir, a gente está aqui para esclarecer, podem chamar, não tem problema nenhum, tá? Contem conosco. Obrigada. Tudo bem. Qual que é a minha número? Obrigada, Gil. Então, vamos seguir para a nossa segunda e última pauta. A gente vai fazer aqui uma composição de uma comissão especial. Aproveitamos, então, a Assembleia Extraordinária, né, para a gente poder também otimizar tempo e poder dar celeridade a esse outro assunto, que é um assunto importante, ele veio na última Assembleia, né, e aí a gente entendeu que seria oportuno a gente poder montar um grupo de estudos, e aí estamos nominando aqui de Comissão Especial Trabalhadores do SUAS, como a Nara colocou na pauta, né, que é um grupo, que a ideia desse grupo, a ideia dessa comissão, é fazer a proposição do estudo e do aprofundamento dessas questões aí que envolvem o Senalba, que envolvem os dissídios, que envolvem os reajustes, e aí a gente entendeu, com a fala da última Assembleia, né, trazida por alguns conselheiros e participantes que estavam, e a importância desse debate, a gente entendeu que ele merece um estudo mais aprofundado, e aí o Conselho está propondo a criação desta comissão. E a gente gostaria muito de colocar aqui, então, para que os presentes que aqui estejam pudessem se disponibilizar a participar dessa comissão, e a ideia, gente, é que essa comissão já comece o seu trabalho o mais breve possível. A semana passada, então, de uma forma rápida, né, e meio que até informal, não foi formalizado, porque foi uma conversa preliminar, né, eu e o conselheiro Everson tivemos uma conversa com o Clayton do Senalba e com o jurídico, né, do Senalba, a gente escutou eles no primeiro momento, e aí, então, se fundamenta, né, a importância de poder estar, sim, constituindo essa comissão. Então, a gente quer fazer o convite, né, a quem quiser participar, conselheiros ou não conselheiros, sintam-se convidados, mas que a gente precisa, então, hoje, deliberar por essa comissão. Então, nós já temos ali a Ana Paula, extremamente bem-vinda nesse grupo, Ana, que se coloca à disposição para participar. Marli, Nara, se tu puder ir anotando aí para mim, te agradeço. Quem quiser abrir o microfone também se colocar à vontade. Quem quiser escrever no chat também, como ficar melhor. A Jo colocou ali, então, que ela está saindo. Obrigada, Jo, pela presença. Estamos juntos. Até a próxima. Não. Ai, sim, Nara, eu quero participar dessa comissão. Falei. Eu quero estar nessa comissão, por favor. Quer que eu coloque no chat? Nós temos que resolver logo essa situação da convenção Exato. coletiva. Exato. Quem mais? Vamos lá, gente, é bem importante que se coloquem aí trabalhadores que aqui estejam, não há necessidade de ser conselheiro, é um grupo para estudar essa pauta mesmo e se apropriar. Renata, também nessa comissão. Lari, repete a pauta. Marta
assim, ó, na última assembleia veio a Eu questão não pude participar da última assembleia. Tá, não tem só a problema. Giovane. Uhum. Não tem problema. Na última assembleia, então, veio a questão da discussão do impasse ali que está envolvendo o Senalba, a questão do dissídio, dos acordos coletivos, né? E aí a gente percebeu que é algo que tem que se aprofundar, que tem que entender essa questão, né? E aí o CMS se coloca talvez como um mediador aí nesse diálogo entre trabalhadores e o próprio Senalba, mas a gente entende que precisa estudar e se aprofundar na pauta. E aí a gente entendeu que como uma ferramenta importante seria criar uma comissão, um grupo, enfim, que pudesse estar apropriando-se melhor de toda essa problemática, e aí, a partir desta apropriação, esse grupo, então, poderia contribuir nesta mediação aí desse diálogo. Então, a proposta agora é criar essa comissão de pessoas que queiram estudar essa demanda e essa pauta e auxiliar nesse debate aí. Será muito bem-vinda se quiser participar. Não estou com perna. Mas eu acho que tem colegas aí que trabalham nas entidades não governamentais, que essa pauta afeta eles diretamente. Eu queria tanto que participassem, sabe? Porque depois fica aquele diz que, assim, como se alguém resolveu em algum momento, enfim, estão sendo prejudicados, mas também não se colocam, sabe? Eu faço um convite, assim, tenho colegas bem especiais que estão aí hoje participando, que tem competência, tem clareza para participar dessa discussão, hein, Marcinha? Vamos vão lá, contribuir gente. muito, né, Marta? A contribuição vai ser gigante, então... Se querem retomar essa discussão, se acham que foram, né, que não ficou legal essa proposta, enfim, está sendo aberta a possibilidade de ser escutado e ser visto o que pode ser feito. Então, é agora a hora de participar, gente. Isso aí, Marta. O Rafael não está aqui hoje, né, Nara? O conselheiro Rafael, acho que não, né? O Rafael... Ali, lendo a sugestão da Ana, né, me reportei ao Rafael, mas eu acho que ele não veio para a Assembleia hoje, né? Ele estava... Ele entrando e saindo. Eu vi, ele entrou e saiu logo. A gente pode consultar eles, aguardar. Eu mandei mensagem para o Everson já, e a gente pode mandar mensagem para o Rafa também, né? Ele fala com a Letícia também, nossa colega. Isso. Uhum. E eu acho que a gente, eu não sei se a gente, dessa comissão aqui, presidente, se nós tiramos uma resolução. Acho que sim, né, Nara? Acho que é importante. Já que então, estamos voltando aqui na Assembleia, acho que é importante. Ó, a Márcia colocou, estou retornando... Ai, perdi aqui. Ela está retornando de férias com várias demandas, e ela precisa se retirar. Abraço a todos. A Tere fala que é um assunto importante, mas que ela não tem conhecimento da causa. Tere, a ideia é a gente poder ter conhecimento junto também. A gente vai estudar, vai se debruçar, se quiser. Eu acho que é bem importante. A Isabel se coloca. Obrigada, Carla. Abraço. Oi, meninas. Eu não entendi qual que é a proposta mesmo. É o Clênio, né? Sim. Tá, Clênio, assim, ó, a proposta é a gente tirar aqui da Assembleia de hoje uma comissão de pessoas que vão estar estudando aquela pauta que envolve a problemática que está tendo aí em relação aos acordos coletivos, ao Senalba, aos dissídios que não estão acontecendo da forma como tem que acontecer. Então, a ideia é tirar uma comissão de participantes, conselheiros e não conselheiros, para estudar essa pauta e poder o CMS intervir aí no sentido de contribuir com essa negociação. Então, a gente quer que as pessoas venham para isso, para ajudar nisso. Sim, eu achei muito conveniente essa pauta, porque eu estava falando agora com uma colega, né, essa apresentação, um monte de números, um monte de coisa, me confunde a mente, mas aí a gente precisa depender de um acordo coletivo para um aumento, né, até que ponto que o conselho, a própria FAS, tem que ter essa autonomia, que nós mesmos aqui da SCAN estamos perdidos, né, porque não é uma coisa do meu conhecimento enquanto profissional, mas é uma reivindicação, tem que fazer acordo, e aí vem todo esse
processo que, não sei, assim, às vezes a gente fica demandando um tempo que poderia estar pensando em novos projetos para acolher os usuários, fica uma discussão que deveria ser já decidido estar nessa lei do orçamento, né? Até a questão da equiparidade do valor, né, salarial, enquanto funcionário público, terceirizado, né? Por que tem essa defasagem toda se a gente está fazendo uma função e exercendo, né, um trabalho tão importante quanto os profissionais que estão lá dentro, né, da fase, enfim. Eu achei bem legal. Eu queria participar. Tu vem, Clênio, para o grupão? Lógico, assim ele vai entender melhor como é que está funcionando. Ótimo. E, gente, assim, ó, é uma pauta, é um debate que a gente justamente está fazendo ele para se apropriar. Então, aqui tem pessoas que estão mais apropriadas, outras que não estão tanto. A ideia dessa comissão é se apropriar do assunto. Então, não é um requisito, né, dominar o assunto muito antes, pelo contrário. É a gente estudar o assunto para poder, então, depois ir para o debate. Então, não se preocupe em relação a isso, tá? Bem legal, Clênio. Bem, podemos contar contigo? Obrigado, sim. Perfeito, a gente que agradece. A Rê pediu a fala, depois eu também. Vai lá, Rê. Olá, boa tarde. Eu não sei, eu não sei efetivamente o quanto eu vou poder contribuir, porque estou com muita coisa mesmo, gente. Mas eu quero participar, até porque fui eu que puxei a pauta, né? Mas é isso aí dos colegas participarem, mesmo que não tenham entendimento, porque está se vinculando uma coisa, né, que a gente tem que esclarecer, porque a gente o acordo coletivo, a gente recebeu o dissídio, não está, quer dizer, está no acordo coletivo, mas não necessariamente a gente precisa ter um acordo coletivo para receber. Então, podia-se assinar a convenção, a gente receber e depois a gente vê dos acordos coletivos, né? Mas é que é uma coisa que está sendo querendo não ser discutida, na verdade, né? E os trabalhadores que têm que participar. Até vi que alguém falou ali do fórum, né? Algumas, mas é que eu não sei, as pessoas não. A gente fica esperando, né? Daí não recebe, fica esperando, vai passar o ano, fica esperando, e ninguém questiona, né? Agora vários colegas começaram a me questionar. Bom, vamos participar então, né, colegas, para entender, né? Porque isso diz respeito exclusivamente a nós trabalhadores, exclusivamente, né? Não é se as entidades estão dizendo que não vão fazer ou não, a gente tem que, entre nós, discutir, né? E agradeço aí a colaboração do Conselho, a gente sempre, né, está sempre junto aí, mas é isso, né? A gente tem que começar a discutir e a questionar algumas coisas, né? Não dá só para a gente aceitar a goela abaixo, como eu escutei muitas vezes, está posto, né? Então, peço até aos outros colegas, os que não estão entendendo o que está, vão participar e daí entender na primeira reunião, né? A gente faz um esclarecimento melhor do que está acontecendo. Perfeito, Renata, é isso aí. Quem não está entendendo, a ideia é ir para o grupo para poder entender. Perfeito. É essa a colocação mesmo. Isso aí. Também quero dizer que quem já fez o seu acordo coletivo pode participar até para subsidiar e dizer o que aconteceu, como aconteceu, porque a maioria das entidades não tem um acordo coletivo e ainda estão esperando, não tem um acordo aquele particular, né? Ainda estão esperando aquele que é feito para todos, né? Então, eu acho que é bem importante quem tem já esses seus acordos particulares, que possa contribuir também com esse grupo, né? Faz tempo que eu estou cutucando a Larissa sobre esse assunto, porque eu vejo que diversas entidades estão, desde abril, esperando o seu reajuste de direito, e que não saiu ainda porque não tem um acordo específico individual. Então, vamos lá, gente, vamos trabalhar para que aconteça um acordo geral, depois pode ser discutido os acordos pessoais, individuais, como queira, mas eu acho que tem que ter um acordo que premie todo mundo igual. Nara, posso te pedir para te dizer para nós aí quem que já temos, e aí dar mais uma cutucadinha aí no pessoal que ainda não se manifestou? Sim, a gente só tem o Clênio com a mão levantada ali.
Clênio, tu queres a palavra ou era de antes ainda? Eu acho que ele esqueceu de baixar. Acho que ele esqueceu, né? Uhum, porque está desde antes. É. Bom, os que estão presentes aqui, que se manifestaram, então. Presidente Larissa, vice-presidente Gisele, integram a comissão. Ana Paula Flores, Marli, Era de antes Renata, ainda. Isabel, Analice, Clênio. Eu enviei mensagem para o Rafael e para o Everson, porque eles também contribuíram bastante com o debate. A Daiane também, viu? A Daiane Lorandi, pelo jeito, se posicionou aí também. Daiane, sim. E a Tere também, Tere ó. também, a Daiane e a Tere. E a Daiane e a Tere, as duas? Acho que sim, né? Isso? Sim. Beleza, ótimo. Desculpa, Nara, o Everson e o Rafael se manifestaram aí na tua mensagem ou não? O Everson não recebeu, nem entrou no WhatsApp dele a mensagem, e o Rafael não visualizou. Tá. Mas eu acho que os dois deveriam participar. Também acho, Marli. Também acho. Eu acredito que pela conversa, até aquele dia que o Everson me acompanhou com o Clayton, acho que sim. Não posso responder por ele, mas enfim, eu acho que seria só meio que uma confirmação, né? E o Rafael, por motivos óbvios, eu acho que também, até pela representação que ele tem aqui neste conselho, né? Então, penso que poderíamos contar com eles, sim. Pessoal, mais alguém dos presentes que estão aqui ainda? Acredita só. Quantas pessoas nós temos, Nara? 10. Tá. Eu acho que podemos constituir uma comissão com 10 membros nesse momento, e aí depois nada impede que o debate, nada impede não, o debate vai se ampliar certamente e as pessoas vão se agregar à discussão. Eu acho que para a gente não alongar também, porque é um debate que já tem que acontecer, minha proposta é a gente fechar então essa comissão com essas pessoas que temos hoje, a gente faz uma resolução então, e aí, Nara, eu te peço a gentileza de, na sequência, aí nos próximos dias, já fazer um grupo de WhatsApp, de repente, para a gente já combinar uma primeira data para poder estar se reunindo, para também não demorar nesse primeiro encontro. Pode ser? Então, a gente delibera, a Nara está colocando no chat. Isso. Então, a gente pede que os conselheiros que estejam aqui, titulares ou suplentes, a partir da pauta que se encontra no chat, por favor, se manifestem. Então, pela deliberação da composição da comissão que nós estamos chamando Comissão Especial de Trabalhadores do SUAS. Se tem alguém que está sem a possibilidade do chat, por favor, pode abrir o microfone também, que a gente registra o voto. O Anderson manda mensagem e disse que é favorável. Favorável? Então tá.
Acho que fechou, vamos ver se fechou aqui a votação. Temos que fazer um adendo. O Rafael, ele pede, né, ele agradece a lembrança e pede, por favor, me coloquem nessa comissão. Então, Ok. Acrescenta-se o conselheiro Rafael. E o Everson não, Nara. ele não entrou, Não. ele tem algum lugar que está sem internet. Tá. Eu só não coloco, a gente não bate o martelo antes de falar com ele, mas eu imagino que sim. Só que, né, vai que. Que também nada impede de depois ele se agregar, não tem problema nenhum. Faltou alguém para votar, será? Se quiser fazer constar, né, que ele está convidado, caso ele aceite já estar na Isso. comissão, eu acho que é interessante, que daí já fica pronto. Perfeito, Marta. Obrigada. Isso aí. Fica o registro ali em caso de aceite, que eu creio que sim, já antecipa, né? Eu acho que é isso, né, Nara? Temos todos os votantes ali, pelo que eu acompanhei, não faltou ninguém. Então, fica criada essa comissão. E aí, gente, na sequência, a gente já, para não deixar isso muito, né, passar, a minha ideia já é propor uma data de encontro já semana que vem. Então, acho que a ferramenta mais rápida e acaba mesmo sendo o grupo de WhatsApp. Vou pedir para a Nara, então, constituir esse grupo e a gente vai conversando por ali. Pode ser? Não sei se tem mais alguma questão, mais alguma colocação dos presentes, mais alguma fala. As pautas propostas para hoje, então, a gente venceu, né? Agradecendo aí a presença de todos, né? Mais uma vez aí a organização para uma extraordinária, a gente sabe que às vezes foge né, da agenda normal, mas a gente sempre agradece, né? Todos sabem da importância. Se não temos mais nada, então, agradecendo. Nos falamos, se cuidem todos, né? Nos cuidemos todos. E aí ficamos na expectativa do primeiro encontro aí desta comissão, a mais nova comissão do CMS. Certo? Muito obrigada, pessoal. Um abraço para todos aí, tá? Ficamos à disposição sempre.